Essa aqui é Jodi Arias e ela tá prestes a cometer um dos homicídios mais bizarros dos Estados Unidos. E aí, eu sou a Grace e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você gosta de histórias de crimes reais, curiosidades bizarras desse planeta e de outros, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sabe aquela ex que não aceita o fim do relacionamento? Agora imagina o que ela pode fazer com uma faca, uma arma e uma câmera fotográfica. Calma, que eu vou explicar. Essa história aqui parece um roteiro de filme de terror, mas aconteceu de verdade. Hoje você vai conhecer a inacreditável história de Jodi Arias e Travis Alexander. Um caso de amor, obsessão e um fim tão violento que até policiais experientes ficaram em choque. Esse aqui é o Travis Victor Alexander. E ele nasceu em 1977 em Riverside, Califórnia. A infância dele não foi nada fácil. Ele era filho de pais que enfrentavam sérios problemas com dependência química. Ele cresceu num ambiente de caos constante. Quando ele tinha só 11 anos, ele já estava cansado de viver no meio daquela bagunça, então ele decidiu buscar refúgio na casa dos avós paternos. E ali, sob os cuidados firmes, mas carinhosos da avó, ele finalmente encontrou o que ele mais buscava e o que toda a criança precisa: estabilidade e um pouco de amor e cuidado. E foi nesse novo lar que duas coisas passaram a definir quem ele iria se tornar: a ambição e a fé. O Travis se converteu à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é uma igreja mórmon, e se tornou um membro ativo e bastante dedicado. Com o tempo, a fé dele e o carisma abriram algumas portas. Ainda jovem, ele começou a trabalhar como um vendedor de serviços jurídicos pré-pagos, e como ele tinha ali um jeito bastante extrovertido e bastante inspirador também, ele virou um palestrante motivacional, o famoso coach. Ele era engraçado, ambicioso e ele tinha aquele tipo de energia que faz com que as pessoas querem ficar por perto, sabe? Aquela pessoa que é muito cativante, todo mundo quer ser amigo. Então, esse era o Travis. Mas agora a gente vai passar pro ano de 2006, para quando o Travis tinha 29 anos. Foi nesse ano, numa conferência em Las Vegas, que ele conheceu Jodi Arias. Ela era bonita, charmosa e também parecia uma pessoa determinada, que era uma coisa que o Travis buscava ali numa parceira. E a conexão entre os dois foi instantânea. Não demorou muito para que eles iniciassem um relacionamento à distância entre Mesa, no Arizona, que era onde o Travis vivia, e Palm Desert, na Califórnia, que era onde a Jodi morava naquela altura. Mas logo essa distância ela saiu da equação. Isso porque a Jodi se mudou para Mesa para ficar mais perto do Travis. Ela chegou inclusive a se converter para a igreja dele, e quem batizou ela foi o próprio Travis. Romântico? Talvez, mas você vai se surpreender com o que eu vou te contar a seguir. Os amigos do Travis, eles começaram a notar que a Jodi ela não era exatamente a namorada dos sonhos que o Travis achava. Ela era extremamente dependente dele, ciumenta e possessiva. A Sky Hughes, que era uma das melhores amigas do Travis, ela chegou a dizer num tom de brincadeira: "Eu tenho medo de encontrar você esquartejado no freezer dela." Mas, infelizmente, isso acabou se tornando mais do que só uma piada. O relacionamento deles começou a ter muitas idas e vindas, eles brigavam bastante, e aí eles começaram a terminar e a voltar o tempo todo. E só abrindo aqui um parênteses, quando esse tipo de coisa ela começa a acontecer, é porque muito provavelmente o relacionamento ele já tá terminado, mas as pessoas dentro dele só ainda não aceitaram isso. Mas mesmo separados, o Travis e a Jodi, eles continuavam se vendo, conversando e dormindo juntos ali de vez em quando. Quem nunca, né? Virou o tipo de relação conturbada onde o apego emocional
moral e a culpa batiam de frente com as convicções religiosas do Travis. Vale lembrar que no mormonismo, assim como em várias religiões, as relações íntimas são proibidas antes do casamento, mas ele simplesmente não conseguia se afastar dela. Eles estavam completamente num estado de codependência um do outro. Alguns anos se passaram e agora a gente tá no ano de 2008. No dia 9 de junho, os amigos do Travis começaram a ficar preocupados. Por quê? Porque o Travis simplesmente estava há dias sem responder as mensagens de nenhum deles, nem atender as ligações, e ele também não apareceu em compromissos que ele tinha marcado, e isso não era típico do Travis, simplesmente desaparecer. Eles então foram até a casa dele e ela estava trancada e sem sinal de vida lá dentro. Eles obviamente resolveram invadir a casa porque nessa altura eles já estavam pensando no pior. Então arrombaram a porta e o que eles encontraram foi de gelar a espinha. Um rastro de sangue levou eles até o banheiro da suíte. Lá, o corpo do Travis estava caído dentro do chuveiro, numa posição estranha, coberto de sangue. E ele já estava morto há dias. A cena era simplesmente brutal. O Travis foi esfaqueado 27 vezes, teve a garganta cortada quase até ser decapitado e ainda levou um tiro na cabeça. Eu sei. Aquilo não era só um assassinato. Era uma tentativa de aniquilação. E eu sei que você já deve imaginar quem cometeu esse crime, mas as coisas que a polícia vai descobrir vão te deixar em choque, assim como eu fiquei também. Ao ver aquela cena, os amigos do Travis fizeram exatamente o que eles deveriam fazer e ligaram imediatamente para a polícia. E quando questionados, obviamente eles foram bastante rápidos, em apontar as suspeitas para Jodi. Eles contaram logo para a polícia sobre o comportamento obsessivo dela, as invasões dela na casa do Travis. Sim, quando eles não estavam mais juntos, ela aparecia na casa dele e forçava a entrada sem a permissão dele. Parecia meio que óbvio demais, Afinal, a culpa não é sempre da ex-maluca. Por isso, a polícia decidiu agir com cautela e abriu uma investigação cuidadosa. Durante a perícia na casa, eles encontraram uma câmera digital danificada dentro da máquina de lavar roupa do Travis. E surpreendentemente, eles conseguiram recuperar as fotos do aparelho. E as imagens eram bastante perturbadoras. Elas mostravam o Travis no chuveiro, ainda vivo. E não só vivo, mas momentos antes de ser brutalmente assassinado. E é essa foto aqui que tá aparecendo na tela. Essa foi literalmente a última foto do Travis ainda vivo. E ao continuar vasculhando a casa, eles acharam evidências de DNA. Eles acharam uma marca de palma de uma mão ensanguentada na parede do banheiro. E nessa marca continham 2 DNAs. Um era do Travis e o outro eu vou deixar você adivinhar. Isso mesmo, da Jodi. E isso, claro, foi mais do que o suficiente para a polícia trazer a Jodi sob custódia para conseguir interrogar ela. Os investigadores então chamaram ela para depor e quando ela foi interrogada, ela manteve a calma como se nada tivesse acontecido, como se ela simplesmente não soubesse de nada. Primeiro, ela negou completamente ter estado na casa do Travis, mas quando ela foi pressionada, ela resolveu revelar a verdade, entre aspas. Ela contou que 2 invasores mascarados teriam entrado na casa enquanto ela e o Travis estavam lá. E eles acabaram assassinando o Travis, mas resolveram deixar ela viva só porque sim e sem nenhum arranhão e nenhum tipo de abuso. A polícia achou essa história curiosa e bem difícil de engolir. A cada passo da investigação, mais evidências surgiam. E não tinha nenhum sinal de invasores, não tinha pegada, não tinha DNA, não tinha qualquer outra prova, qualquer outra pessoa, além do Travis e da Jodi, tivesse estado na cena do crime. Então, sem qualquer indício que sustentasse a versão dela, a Jodi foi formalmente acusada de assassinato em primeiro grau. E foi só depois da prisão dela
dela é que a verdade veio à tona. E se prepara, porque agora a gente vai entender o que realmente aconteceu. No dia 4 de junho de 2008, o Travis estava em casa quando a Jodie apareceu de surpresa, sem avisar e sem ser convidada. Mas como eu disse antes, não era a primeira vez que ela fazia isso, mas infelizmente foi a última. Mesmo assim, o Travis deixou ela entrar. Eles conversaram, riram, tiveram relações e tiraram algumas fotos. Por volta das 17h22, a Jodie pegou a câmera novinha do Travis e começou a fotografar ele enquanto ele tomava banho. E foi aí que ela tirou a última foto dele vivo, que foi essa foto que eu mostrei pra você agora há pouco. Só que daí alguma coisa aconteceu. Talvez o Travis tenha dito alguma coisa pra Jodie que ela não gostou, talvez ele tenha deixado claro que o relacionamento entre eles estava realmente acabado. Eu não sei, o que quer que tenha sido, fez a Jodie surtar. E numa explosão repentina de violência, ela atacou o Travis com tudo que ela tinha. Ele tentou se defender, tentou escapar, deixando as marcas das mãos ensanguentadas pela parede, mas a Jodie foi implacável, quase como uma besta atacando ele. Então ela cortou a garganta dele com uma faca de uma forma tão profunda que quase decapitou ele. E depois do Travis estar praticamente morto, a Jodie ainda atirou na cabeça dele. E logo depois disso tudo, ela entrou em pânico e tentou apagar os rastros do crime. Ela deletou as fotos da câmera, jogou o aparelho dentro da máquina de lavar e ligou a máquina. Depois disso tudo, ela entrou num carro e dirigiu até Utah para uma conferência de trabalho. E pasma, ela chegou a encontrar outro homem lá e inclusive tirou fotos com ele, sorrindo como se ela não tivesse acabado de cometer um assassinato a sangue frio. E isso só alguns dias depois do assassinato. Durante as entrevistas e no tribunal, a Jodie continuou mentindo, mudando a história várias vezes, o que não ajudou muito ela. E eventualmente ela alegou tudo tinha sido em legítima defesa. Mas as evidências contavam uma história completamente diferente. Contavam que ela tinha feito uma vingança fria, calculada, e que ela era uma mulher que simplesmente não conseguia aceitar o fim. No tribunal, ela acabou desmoronando enquanto o promotor narrava os detalhes das facadas e do ataque. E assim, em 2013, depois de um julgamento sensacionalista que prendeu a atenção do país inteiro, Jodie Arias foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. Em 2015, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, que eu acho que é o mínimo, né? E agora, em 2025, a Jodie continua cumprindo a sua pena. Mas aqui vem uma parte muito bizarra. Apesar do veredito e ter sido comprovado que ela assassinou ele, tem gente que ainda admira e defende a Jodie. Sim, por mais inacreditável que pareça, ela até vende obras de arte feitas por ela mesma de dentro da prisão. E não, isso não é uma piada. E é tão bizarro que chega a dar raiva. Principalmente porque ela matou uma pessoa. Então não, a gente não vai comprar o seu produto, minha querida. Eu ainda tinha pensado em pesquisar essa página para colocar aqui, mas não, eu não vou fazer isso. A Jodie ainda tentou recorrer do julgamento em outubro de 2019, mas a condenação original foi mantida. Pelo menos um juiz com bom senso. No fim das contas, o Travis Alexander conseguiu escapar de uma infância difícil só para cair num pesadelo que ele jamais poderia ter previsto. E a mulher com quem ele um dia sonhou compartilhar o futuro acabou sendo a responsável por ele não ter um futuro. E embora algumas pessoas ainda sustentem que o Travis ele não era tão inocente e santo quanto se dizia, até teve um post no Reddit sugerindo que ele escondia muita coisa dela e tudo mais, mas o fato é que matar alguém nunca é justificável, a não ser, é claro, que seja em legítima defesa, mas aí a legítima defesa tem que ser verdadeira. E, bom, essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado. Na verdade, eu não sei se eu espero que você tenha gostado dessa história, mas se você gosta de histórias criminais, de humor duvidoso e curiosidades bizarras, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu realmente gosto muito de ler os comentários e de interagir com você. E se você quiser continuar assistindo mais histórias, é só clicar numa dessas histórias que tá aparecendo aqui na sua tela.